Bom, Pedro Lopes, eu sou vice-presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO. Quero apresentar aqui duas contribuições. Primeiro, em relação à reforma administrativa, é muito importante que os servidores públicos, a partir das suas entidades sindicais representativas, fiquem acompanhando de forma permanente tudo o que acontece na casa. Apesar de umas 2 semanas a gente ter visto até um pronunciamento do relator, né, o autor, né, o deputado Pedro Paulo, atribuindo aos sindicatos a responsabilidade por, pelo menos nesse ano de 2026, enterrar o projeto pela sensibilidade da matéria em relação ao governo de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, e isso é muito importante e, inclusive, deve ser ressaltado pelos sindicatos, porque, de fato, é fruto do trabalho dos sindicatos. Sem os sindicatos e sem ter essa interligação com o governo dos trabalhadores, de um partido que é dos trabalhadores, e, de fato, há essa correlação e há dificuldade, sim, do Partido dos Trabalhadores de encaminhar um projeto que vai contra o direito dos trabalhadores. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que os sindicatos, inclusive, devem enfatizar isso nas suas bases, como nós fizemos dentro da base da FENAFISCO, porque é salutar e, de fato, eu atribuo, sim, ao trabalho dos sindicatos essa pressão, mas é evidente que a gente não pode descansar, né, Vladimir, em nenhum momento e ficar vigilantes todo o tempo. Tá? Segundo ponto que eu quero colocar é sobre essa discussão dos supersalários, dos penduricários. E essa discussão, o fisco estadual, ele ganha ali próximo ao teto. Sim, a remuneração dos auditores fiscais federal, estaduais e de alguns grandes municípios chega ali perto do teto, tá? Então, mas nós não temos nenhuma verba, não há registro no fisco estadual de verbas recebidas sem ter amparo legal, todos têm amparo legal, e também não há registro de auditores fiscais ganhando 500 mil, 1 milhão por mês. Às vezes ganha 5 mil a mais, 6 mil a mais, de um auxílio alimentação, de um auxílio transporte, de um auxílio saúde, nada exagerado. E outro detalhe, a Constituição da República, ela permite a retribuição acima do teto. Falta só regulamentar o parágrafo 11, lá do artigo 37 da Constituição, para poder dizer quais são essas verbas. Então, assim, a FENAFISCO ela tem interesse na matéria, mas não há super salários, não há registros de salários de 200 mil, 500 mil, 1 milhão na base da gente. Existem alguns que ultrapassam, mas são aquelas verbas legítimas que são comuns a todos os servidores. E são indenizatórios, que é o auxílio alimentação, o auxílio transporte, mas tudo dentro de uma certa razoabilidade. Agora, nessa decisão, tem uma questão que muito nos preocupou, e isso nos fez se habilitar, e fomos hoje aceitos pelo Supremo Tribunal Federal, no Amicus, né, para a discussão. O ministro Flávio Dino reconheceu inclusive a questão que nós colocamos, tá? E nós estamos divulgando e quero aproveitar essa oportunidade aqui na Câmara para alertar todas as entidades classistas sobre um problema que pode, assim, com o foco de resolver a questão dos altos salários, acabar replicando nos servidores de salários modestos, chegando, inclusive, na polícia, nos professores, em técnicos de enfermagem. E vou explicar o porquê. Na discussão preliminar, se você pega a decisão do ministro Flávio Dino, muito se discorre sobre o conceito de verba indenizatória. E tem lá um conceito que é replicado lá o Eli Lopes Merelli, como também é replicado outros conceitos, especialmente do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, ele atribui que a verba indenizatória ela tem que ter um caráter eventual e transitório. Então, se você recebe um auxílio alimentação de R$200 de forma permanente, pelo Tesouro Nacional, é salário, não pode entrar como verba indenizatória. Então, está lá nas decisões, é uma visão do Tesouro Nacional. Então, nós nos habilitamos, amigos, estamos até divulgando e estamos exigindo e estamos pedindo que não haja nenhuma rigidez em qualquer decisão, porque basta só um artigo, numa eventual regulamentação dessas verbas indenizatórias, basta só um artigo. Se você prevê que a verba indenizatória ela tem que ter um caráter de eventualidade e de transitoriedade, amigo, acabou as verbas
porque todos os entes da Federação, União, Estados e municípios brasileiros negociam com as categorias e muitas vezes para beneficiar os próprios governos, para beneficiar o caixa dos governos, para não transferir verbas previdenciárias, eles resolvem a situação com verbas indenizatórias. Então, nós temos uma situação estruturada de negociação, muitas vezes com a verba indenizatória de um auxílio alimentação de R$400, R$500, um auxílio de saúde de R$600, nada extraordinário, nada, né, que tem no setor privado, inclusive muito, né, para fugir dos encargos trabalhistas. Tá? Então, uma eventual rigidez nessa regulamentação. Basta um artigo. Isso vai destruir negociações de municípios, estados e da União, e isso está levando para o Supremo, e estamos alertando que qualquer regulamentação ou qualquer decisão tem que ter uma parcimônia e tem que ter muito cuidado no uso desse conceito de verba indenizatória. Então, nós estamos lá atentos, e se virmos algo que seja preocupante, que atinja o conjunto dos trabalhadores, dos servidores públicos do Brasil, a gente vem aqui à frente para alertar e a gente lutar junto para derrubar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Aliás, bem-vindo de volta, né? Pedro passou esse período aí desse mandato ajudando lá no governo da companheira governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que eu espero vê-la de volta aqui também.